Miriam Leitão está aqui com a gente. Bom dia para você, Miriam. Bom dia, Mariana. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. A Miriam vai traduzir ponto a ponto esse pacote de medidas. Então, Miriam, essa mudança no imposto de renda era uma promessa eleitoral. Era. A primeira coisa que eu queria corrigir é essa visão da Unafisco. O governo diz que são 35 bilhões. E isso por quê? Porque normalmente quando se aumenta a faixa de isenção, todos os outros passam a ter até aquela faixa pagar menos imposto. E essa vez não vai ser assim. Então vai custar 35 bilhões para o governo. Então, quem ganha até 5 mil... Mas essa medida vai ser enviada só no ano que vem para valer só em 2026. Não está junto do pacote fiscal que será aprovado, como diz a Gioconda, vai ser tentar aprovar esse ano ainda para valer no ano que vem, né? Agora, vamos ver ponto a ponto as outras medidas? São muitas. A primeira é uma mudança no salário mínimo. O reajuste passa a seguir as regras fiscais para equilibrar as contas públicas, com limite de até 2,5% acima da inflação. Miriam, o que muda na prática para o trabalhador que recebe salário mínimo? Hoje, no governo Lula, a correção do salário mínimo é assim, a inflação mais o crescimento de 2 anos antes. Agora não vai ser de acordo com o arcabouço. O arcabouço permite um aumento real, ou seja, acima da inflação, até 2,5%, mas dependendo da receita. No ano que vem não muda nada, então vai ser 2,5% mesmo, mas nos outros anos pode vir a ser menos do que 2,5%. Isso vai ter um impacto muito grande, porque como o salário mínimo corrige aposentadorias, pensões, abono, salário-desemprego, eles acham que vão economizar 2,5 bilhões no ano que vem, 9 bilhões em 2026 e em 2030, algo como 30 bilhões. Uma das medidas que impacta direto o trabalhador trata do pagamento do abono. O governo também diminuiu a renda máxima de quem tem direito a essa espécie de 14º salário pago aos trabalhadores mais pobres. O teto passa de R$ 2.824 por mês, o equivalente hoje a 2 salários mínimos para R$ 2.640. O objetivo é que no futuro o abono seja pago apenas aos trabalhadores que ganham até 1 salário mínimo e meio. Miriam, essa medida tem um grande efeito? Tem um grande impacto para o trabalhador, mas vai ser uma queda lenta. Quer dizer, o objetivo é chegar a 1,5 salário mínimo, mas vai caindo devagar. Fica nesse valor, 2.640, que vai sendo acrescido pela inflação a cada ano. Só que o salário mínimo cresce mais. Então, quando chegar a 1,5 salário mínimo, aí para de cair a proporção em relação ao salário mínimo. Isso tem uma vantagem, porque como houve um aumento muito grande da valorização do salário mínimo, hoje um percentual muito mais de trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. Então, isso reduz o custo do governo e focaliza o programa em quem mais precisa. Outra medida mira os supersalários dos funcionários públicos. Todos os salários vão ter que respeitar o teto constitucional, que hoje é de R$ 44.008,52 por mês. Miriam, essa é mais uma medida de grande repercussão. Tem uma repercussão principalmente moral, né? Porque esse é um limite e o limite não é respeitado e colocam vários penduricalhos em cima e o governo vai fazer, na proposta de emenda constitucional, vai estabelecer que não pode ser acima disso e vai remeter o assunto a uma lei complementar para ser discutida depois. Aí regulamenta e disciplina a matéria e vê se tem ou não tem exceção. Mas, por enquanto, vai dar uma travada nesses super salários. E outra medida que está no centro da polêmica no Congresso são as emendas dos parlamentares. O valor dessas emendas também não vai poder aumentar mais do que o limite das regras fiscais de 2,5% ao ano. E a metade das emendas de comissão deve ir para saúde. Miriam, essas medidas têm impacto direto na articulação do governo, né? Do governo com o Congresso, impacto direto. Impacto direto, mas ao mesmo tempo no orçamento. O que está acontecendo é que essas emendas estavam crescendo. Todo ano os parlamentares aumentavam muito. E aí o que acontece? Agora estabelece um teto. Só pode crescer de acordo com o que o arcabouço permitir. Como eu já expliquei, o arcabouço permite até 2,5% acima da inflação, mas dependendo da receita. Se não tiver crescimento de receita, não tem aumento acima da inflação. Mais uma medida para a gente detalhar aqui, Miriam. Ela mexe com a aposentadoria dos militares. Vai ser definida uma idade mínima para a reserva e uma limitação nas transferências de pensões. É um ponto polêmico. Que mudanças vêm por aí? Pois é um ponto polêmico e é o seguinte, a primeira coisa, a idade mínima
sobe para 55 anos. As transferências de pensão, que hoje nos militares tem regras muito frouxas, passa do marido para a viúva e depois passa para o filho, depois passa para o neto. Eles têm transferências dependendo do tipo de aposentadoria e pensão. E isso vai ser limitado completamente. Uma outra coisa, Mariana, é muito importante, que hoje quem é expulso das Forças Armadas é considerado morto e então a família recebe pensão. Chama-se pensão por morte ficta, é uma morte fictícia. Então agora não, quem for expulso das Forças Armadas por crime, como por exemplo aquele que estava traficando drogas dentro do avião presidencial no governo passado, então ele não vai... Ele foi expulso e continua recebendo pensão? A família continua recebendo pensão. Então a ideia é acabar com esse princípio da morte ficta. Uma outra coisa também com os militares é que hoje as contribuições para o sistema de saúde dos militares é variável, dependendo da força. Agora todos vão pagar 3,5% mensal do seu salário para o sistema de saúde dos militares. Obrigada, Miriam.